Paz e luz a todos vocês que prestigiam o Diálogo Espírita. O programa de hoje começa com o quadro Pensar, Aprender e Viver, no qual nós refletiremos sobre 3 aforismos. O primeiro deles, do Espírito de Emmanuel, sobre a paciência. O segundo, de um autor desconhecido, listando 3 coisas que nós não devemos perder nunca. E o último, do filósofo Esquile, bem curtinho a frase dele, sobre disciplina. E para concluir, nós temos no Presença Literária, eu voltarei para falar sobre o e-book gratuito, As Colônias Espirituais e a Codificação. Imperdível, não é mesmo? Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita. Prezadíssimos amigos, nosso quadro Pensar, Aprender e Viver, nós vamos começar hoje, temos 3 frases. A primeira delas é do Espírito Emmanuel, retirada do livro Astronautas do Além. E ele diz o seguinte, eu vou já chamar a atenção da Rosa aqui, porque ela que vai analisar um pouquinho essa frase. Usa a paciência nas pequenas dificuldades. Ele não está nem... Olha só, interessante, né, Rosa? Ele não está cobrando nem nas grandes, ele está falando nas pequenas. Olha só que interessante, como às vezes uma palavrinha, ela tem um significado especial. Usa a paciência nas pequenas dificuldades para que não te falte serenidade nas grandes crises, que todos somos levados a passear nas trilhas do tempo. Então é um treino com as pequenas para sermos capazes, estarmos capacitados de depois enfrentar as grandes crises. É um tema ótimo para mim, paciência. Né? Temos que ter uma disciplina pessoal, um esforço para termos paciência com os outros, conosco mesmo, né? Nos nossos processos que às vezes são mais lentos do que nós gostaríamos. Mas o que é a paciência? Né? É você manter a calma ante os acontecimentos inesperados que contrariam as suas expectativas. Ora, acontecimentos inesperados que contrariam as nossas expectativas, temos todos os dias. É o que não falta. É o que não falta. Por quê? Né? Porque nós estamos na Terra para progredir. E os problemas, os obstáculos que aparecem no nosso caminho são outros tantos desafios para nos tornarmos mais instrumentalizados para o bem e mais fortes. A paciência é uma virtude base. Sem ela, você não constrói as grandes edificações da generosidade, do amor fraternal, da beneficência, da doação, da amorosidade para com o próximo. Por quê? Porque a paciência exige de você que você tenha as vistas mais altas do que apenas resultados imediatos. Precisa que você enxergue a vida, a sua e a dos outros que nos rodeiam a longo prazo e saiba que os processos dos seus semelhantes são diferentes dos seus, que os meus processos, os meus pensamentos não são os mesmos daqueles que me rodeiam. Então, é preciso que desenvolvamos esse estado de tolerância, de paciência, para nos tornarmos mais fortes, não nos abalarmos com as dificuldades que surgem, mas para isso é preciso que nós tenhamos em vista que somos imortais, que a vida é um processo educativo que visa nos instrumentalizar para o amor, para a sabedoria, para a beleza, a longo prazo. Como é que nós desenvolvemos a paciência? Como diz o aforismo, tolerando as pequenas coisas, criando-a nas pequenas circunstâncias. Se nós nos desesperamos porque o carro quebrou, porque furou um pneu, porque um cano estourou, nos desequilibramos por causa disso, não estaremos construindo o nosso edifício de fortaleza interior. E as grandes crises que nos desafiam,
vão exigir de nós esse preparo prévio de tolerância e paciência com as pequenas coisas para que estejamos prontos a enfrentar as grandes dificuldades, nas quais, não sendo vítimas, somos sempre os autores do nosso destino, mesmo que com origem em outras encarnações ou em planejamentos reencarnatórios ou em atos dessa própria vida, mas para que mantenhamos a serenidade nessas grandes crises. Muito importante, quando refletimos sobre a paciência, é pensarmos no exemplo dentro de casa. Porque normalmente as crianças, os jovens querem resultados imediatos. Querem o doce agora, não amanhã, querem o presente hoje, não só no aniversário. E nós precisamos exemplificar e educar a nossa família para aguardar o momento certo de receber cada coisa, mesmo que possamos proporcionar de imediato, para que aqueles que dependem de nós desenvolvam num longo processo educativo a aquisição da paciência, que, como diz Emmanuel, vai habilitá-los depois a enfrentar as grandes lutas profissionais, a perda de emprego sem descambar para o suicídio, fracassos, às vezes, amorosos ou familiares, né? Que podem ser vencidos se eles estiverem instrumentalizados, se eles estiverem fortalecidos pela paciência construída dentro do lar, nas pequenas atividades do dia a dia. Esta é a tarefa dos pais. Ensinar que é preciso esperar o momento certo para receber cada coisa. Muito bem. Mariana, a segunda frase aqui de um autor desconhecido, e não importa, né, se ele é anônimo, se ele tinha um nome muito... foi uma grande figura do passado, o que importa é o sentido do que ele está dizendo, né? O fundo de verdade que tem eventualmente por trás de uma frase. E ele diz o seguinte: há 3 coisas que não devemos perder. A gente podia acrescentar aqui, perder nunca, né? Paciência, esperança e a dignidade. A paciência, ela já falou bastante, acho que até a gente só tem que reiterar, né? Que é justamente não perder nunca, não perder a paciência. Você concorda? Eu vou começar um pouquinho diferente aqui. Da paciência, para você falar um minutinho, você já passa para a esperança. Você concorda que a gente diz assim, olha, mas paciência tem limite. Você concorda que é assim? A paciência tem limite, mas qual paciência que tem limite, né? Nós não devemos nos explodir, exagerar nos momentos de dificuldade. Então, a paciência tem limite, que é a questão da tolerância na educação de uma criança, do nosso filho. Você mostra o caminho ali, explica, e aquela criança, aquele filho não te obedece de maneira nenhuma. Ele é capaz de compreender, mas ele teima em continuar. Ser indisciplinado. Aí você explica uma vez, pacientemente 2, 3, 5, 10. Na 10ª, você vai ter que agir de outra forma. De outra forma, você vai modificar a sua maneira de comunicar com ele. Fazer uma abordagem diferente. Então, paciência tem limite. Normalmente, quando nós escutamos isso, é que a pessoa confunde. Elas acham que elas podem explodir, elas podem perder o tino e meter os pés pelas mãos. Então, realmente, a paciência tem que ter limite nesse sentido. Tá. E a esperança? Por que não se deve perder nunca? Há um outro ditadinho, que a esperança é a última que morre. Nós que somos espíritos sabemos que ninguém morre. A gente podia dizer assim, olha, pelo menos para essa reencarnação, né? Durante essa reencarnação, então, se ela é a última que morre, nós morremos antes, ela realmente ela sobrevive, né? Sim, e ela continua, ainda bem, né? Porque a esperança é aquele elixir que nos rejuvenesce, que faz em nós um bem interno. E essa esperança, ela é cultivada através da fé. Quando nós perdemos a esperança, porque estamos atravessando um momento difícil, nós devemos nos silenciar. É difícil, mas devemos nos silenciar e procurar escutar a voz, né, que vem de dentro do nosso coração, que é a voz do amor de Deus por nós. Quando nós fazemos isso, que nós paramos um pouquinho e pensamos, nós então estaremos novamente conquistando essa esperança, porque a esperança nos dá ânimo para continuar enfrentando os nossos desafios. Os desafios, eles existem justamente para que nós possamos dali tirar as lições
Só que na hora que está ali no momento difícil, eu não quero nem saber se tem lição ali. Eu sofro, eu choro, né? Eu pergunto por que não é o vizinho, mas passou ali um momento, né, irracional, vamos dizer assim, nós paramos e pensamos assim, por quê? Por que eu? Aí a resposta vem, porque nós necessitamos daquela dificuldade, daquele desafio para aprendermos, para evoluirmos, para sermos pessoas melhores, para sermos espíritos melhores. Então, por isso nós não devemos perder a esperança, porque por maior dificuldade que nós tenhamos, nós não estamos sozinhos. Jesus afirmou isso, né? Que o jugo dele era leve. Então, ele quer dizer assim, vinde a mim. Então, ele está dando o que para nós? A esperança, confirmando que realmente a esperança é a última que morre, porque nós não morremos, a esperança também não. Então ela vai estar sempre conosco. Nós devemos sim olhar a beleza da vida, olhar em volta de nós, agradecer esse sol, agradecer a vida, o amor, a família, a oportunidade de estarmos reencarnados aqui. E a terceira que ela diz que não se deve perder nunca, que é a dignidade. Aí muda um pouquinho de figura. Deixa de ser uma virtude. No meu entendimento, deixa de ser propriamente uma virtude moral, levando para o lado religioso, da religiosidade, mas é um ato é uma questão ética, né? A dignidade, porque o que não falta é gente se rebaixando. A condição, inclusive, de ser humano com comportamentos, vamos falar aqui claramente, né? Comportamentos imorais, né? Se degradando, se rebaixando, parece que não tem princípios racionais, são pessoas que parece que não pensam, eles são guiados unicamente pelos instintos, literalmente animalescos e por aí fora. Mas isso é em vários aspectos, não é, digamos assim, só no aspecto pessoal, de comportamento moral dentro de casa ou fora de casa, ou no matrimônio, mas o próprio aspecto de corrupção, de comportamento dentro da sociedade, em vários aspectos a pessoa tem esse problema da dignidade. Então isso aqui, né, a pessoa às vezes é pobre, tinha um ditadinho que dizia, eu sou pobre, mas sou limpinha, né? Tinha uma personagem que falava isso. Ela queria dizer que era isso, que ela podia ser pobre e tudo, mas ela tinha sempre a sua dignidade pessoal. Pessoa às vezes simples, ignorante no sentido de não ser instruída, mas ela se mantém. Confirma isso aí, se eu estou certo ou errado sobre isso. Não, é bem por aí mesmo, né? A dignidade, ela está relacionada no amor próprio. É o amor e o respeito que eu tenho por mim mesmo. Então, quando eu perco a dignidade, eu perco o respeito por mim. É quando eu aceito, eu me sujeito a situações que vão me violentar, no sentido humano, espiritual. Então, não perder a dignidade é você ter o amor próprio, né? Você saber e valorizar você quanto pessoa. É o autoconhecimento. É quando você valoriza a vida, a oportunidade. Muitas vezes nós nos sujeitamos, né, perdemos a nossa dignidade para levarmos vantagem, às vezes vantagem no emprego, para ter uma promoção, para ganhar um presente, ou para sair, né, vão aí nas mídias sociais. Né, nós violentamos nós mesmos, nós, né, deixamos de acreditar em nós, de olhar para nós com amor. Então, nós nunca devemos perder, né? Então, tem lá em Coríntios, numa passagem no capítulo 13, versículo também 13, ele vai falar, há 3 coisas que permanecem. Bem rapidinho, que a fé, a esperança e o amor. O maior é o amor por Deus, por mim e pelo meu semelhante. Respeitar a dignidade do outro, né? Porque o ser humano é um fim em si mesmo, isso é importantíssimo, é a base da ética. Não usar o outro como uma coisa, um objeto para atingir fins. O terceiro, rapidinho, para a gente poder fechar, Rose. Disciplina, a disciplina, né? É a mãe do êxito. Ésquilo. Também é um convite, né, que nos aprimoremos. O que é disciplina? Obediência aos regulamentos, às leis, às normas de conduta. A disciplina, ela pode ser imposta por essas leis e regulamentos e
uma exigência que a sociedade nos impõe para que atinjamos determinadas metas. Mas a disciplina que nos interessa mais profundamente é a disciplina internalizada, a autodisciplina, aquela que devemos proporcionar que os nossos filhos atinjam e que devemos ter conosco mesmo. Como é que ela funciona? Não dependemos de olhar alheio, não dependemos de repressão legal, não dependemos de medo de inferno, de castigo divino, para nos portarmos de acordo com os princípios e metas que já elegemos. Qual é a base para atingir a disciplina? Sabermos quais são essas metas, termos clareza de quais são os princípios que regem a nossa vida. Isso vale para nós e vale para os filhos que nós estejamos educando, para os jovens que estejam ao nosso alcance influenciar. A disciplina verdadeira, ela tem que independer de sanções externas e ser um autodirecionamento para os princípios do bem, da verdade, da honra, da dignidade e do trabalho. É isso, minha gente. Então, fica aí as nossas 3 frases para a reflexão de vocês. E nós vamos para o rápido intervalo e voltamos com Fonte Allan Kardec e o Presença Literária. Abraço. Jornal Comunicação Espírita, matéria de capa, Diálogo Espírita 600, estreia novo quadro, Pensar, Aprender e Viver. No editorial, Aborto, a maior causa de mortes no mundo. Em palavras dos espíritos e dos espíritas, a exuberante literatura espírita. E ainda, 2 matérias para você ler e refletir em lentes especiais. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos. No Fonte Allan Kardec de hoje, vamos falar do treino do pensamento para a paciência. Vocês são pacientes? Todo mundo, em situação de estresse, age com paciência? Quando vocês estão contrariados, quando vocês se sentem frustrados, quando algo de errado está acontecendo, quando vocês olham para todos os lados e não sabem como agir naquele momento, porque a situação é delicada. Vocês olham para dentro de si e falam para si mesmos: calma, vocês já passaram por isso e você consegue lidar com isso agora também. Isso é ser paciente. Então, para desenvolvermos a paciência, precisamos treinar a nossa mente, treinar o nosso pensamento. Em geral, a paciência ela está ligada com a forma como nós lidamos com as situações que são estressantes. Todos nós vivemos situações estressantes. O estresse nos acompanha no dia a dia e ele tem um significado. É necessário que o nosso corpo se estresse em dados momentos. Caso a gente não sentisse nem um pouco de estresse, nós não trabalharíamos provavelmente, nós não iríamos atrás dos nossos interesses, mesmo que sejam interesses materiais, também não faríamos nada, ficaríamos num estado de ócio completo. E sabemos que o corpo não para de trabalhar, mesmo que nós estejamos assim, em estado de descanso ou para aquelas pessoas que não querem de fato fazer alguma coisa, que estão vivendo um momento ali de desânimo, ligado ou não ao estado depressivo. O fato é que, para sermos pacientes, precisamos interpretar as situações de estresse de uma maneira diferente dessa que nós geralmente interpretamos, como se as coisas não fossem se resolver ou que a gente não daria conta daquela situação. Sabemos sempre que não estamos sozinhos e que nosso mentor, amigo, companheiro, que foi treinado e programado para nos auxiliar nessa nossa jornada encarnatória, ele está sempre em contato conosco. Então, se elevarmos o pensamento, ou então, se você tiver dificuldade, você abre um texto do Evangelho, ou um texto de orações, ou aquela que você se sinta confortável, você já está trabalhando no treino do pensamento para a paciência. A paciência, ou melhor dizendo, a impaciência, ela tem a ver com um pensamento que nós chamamos de pensamento imperativo. Esse pensamento imperativo é quando nós achamos que conseguimos mandar na vida. Então nós dizemos assim: isso não deveria ter acontecido.
Aquilo não poderia ter acontecido. Aquela pessoa não deveria ter dito ou feito daquela forma. A vida não poderia ter me tirado aquela pessoa. Eu não deveria ter perdido o emprego. Quando nós estamos nessa postura, nós estamos numa postura impaciente perante a vida. Nós estamos com um pensamento que na terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, nós chamamos de pensamento imperativo. Imperar quer dizer, eu estou mandando na vida, eu quero que ela me obedeça, eu quero que ela faça exatamente como eu acho que ela deve ser, e não como as coisas deveriam ser. Então, o treino de paciência, o treino de pensamento para a paciência inclui nós sairmos do pensamento de mando para com a vida. Se estamos vivendo aquela dificuldade, aquela situação caótica, aquele estresse, é porque precisamos naquele momento passar por aquilo. Então precisamos crescer dentro do coração a paciência, confiando em Deus, pedindo ajuda aos mentores, fazendo as orações, fazendo a meditação, cuidando muito bem do nosso próprio ser, num primeiro momento, olhando para dentro, tentando se acalmar, buscando ajuda, conversando com alguém mais experiente, não é verdade? Procurando um especialista, por exemplo, ou então fazendo a busca em algum lugar que você confie. Mas esse treino é extremamente necessário. Caso a gente se deixe levar pelo pensamento imperativo, a impaciência, ela tomará conta e provavelmente se desdobrará em outras questões que poderemos, em outro momento, talvez adentrarmos nesse campo. Um abraço a todos, amigos. Quero apresentar hoje para vocês o e-book, livro publicado exclusivamente na forma digital, As Colônias Espirituais e a Codificação, de autoria de Paulo da Silva Neto, e disponível para download no site da revista eletrônica O Consolador. Nós vamos colocar aí na tela para vocês o endereço www.oconsolador.com.br. E dentro do site vocês fazem a busca pela página da Evoque, editora virtual O Consolador, ou acessando diretamente www.oconsolador.com.br/editora/evoque.htm. Muito bem, a existência das colônias espirituais, apesar de todo o trabalho mediúnico contido na chamada série André Luiz, recebida através de Chico Xavier, ainda é motivo de dúvidas e polêmicas. Há no Brasil relatos de diversos autores encarnados e desencarnados mencionando a existência e descrevendo como elas são, as paisagens, as estruturas, as organizações, o funcionamento e a finalidade ou as finalidades destas colônias. Mas muita gente entende que isso tudo não passaria de relatos fantasiosos, romantizados, ou seja, que está mais para os romances espíritos do que para descrever algum tipo de realidade. Bem, o Paulo Neto, neste livro, recorre intensamente a várias obras, são 37 ao todo, e delas faz algumas vezes longas e oportunas transcrições para embasar a sua argumentação a favor da existência das colônias espirituais. Para se ter uma ideia, então, a bibliografia, como disse, ele serviu-se de 37 fontes diferentes, transcrevendo textos, às vezes mais de um da mesma obra, passando por Allan Kardec, Leon Denis, Arthur Conan Doyle, Herculano Pires, Divaldo Pereira Franco, Ivone Pereira,
Ernesto Bozano, Chico Xavier, Caibar Schutel, o reverendo George Valley Owen, entre outros. Vejamos então a divisão do livro, os capítulos que ele, como é que ele dividiu, né? Os títulos são os seguintes: O Mundo Invisível, As Colônias Espirituais e a Codificação, Estudiosos como Outras Fontes, Médiuns do grupo Irmã Sheila, de São Paulo, Autores espíritas que as mencionam, tudo isso são os títulos dos capítulos. A prática mediúnica de médiuns as confirmam, e nas SQMs surgem referências às construções no mundo espiritual. Esses são os capítulos do livro. No livro A Crise da Morte, por exemplo, Ernesto Bozano, nós temos o caso do ator Rodolfo Valentino, falecido em 1926. A mensagem era dirigida para a esposa dele, Natasha Ramboa, em Nice, na França, através do médium norte-americano George Benjamin Werner, sobre a construção de casas modeladas por espíritos especializados ou especialistas. De Allan Kardec, Paulo extrai, no item 25 do livro Céu e Inferno, uma descrição dos espíritos mergulhados, entre aspas, né? Espíritos mergulhados nas trevas. E mais uma mensagem do espírito Paulo, que tinha sido uma condessa na sua última reencarnação, falando em moradas aéreas. Na Revista Espírita, em 1859, Allan Kardec, publicada por Allan Kardec, relato do espírito de Voltaire, falando de habitações, rochas, outras paisagens, etc. O pesquisador espírita Oliver Lodge teve um filho desencarnado, muito jovem. No livro Raymond, Uma Prova da Existência da Alma, o espírito do rapaz, né, do filho do Oliver Lodge, traz mediunicamente, parece que a médium era para a sua própria mãe, muitas informações sobre locais na dimensão espírita, né, semelhantes às descrições de André Luiz no livro Nosso Lar. O Arthur Conan Doyle, o criador do personagem Sherlock Holmes e autor de História do Espiritismo, menciona as descrições das colônias espirituais feitas por Emanuel Swedenborg, que foi um dos precursores do Espiritismo, lá no século XVII, em concordância com Raymond, que é o rapaz aí que eu citei há pouco. Então lá estão casas, palácios, bibliotecas, ruas, árvores, flores, lagos, etc. No livro Mistério do Bem e do Mal, Herculano Pires cita André Luiz. Ele cita Nosso Lar, Os Mensageiros e Ação e Reação, concordando com as descrições das colônias do umbral, etc. Paulo Neto inclui vários outros nomes de médiuns, autores espirituais e livros, né, autores como Joana de Ângeles, Monsenhor Robert Hugh Benson, James Van Prague e Eigorina Cunha, que em desdobramento espiritual visitou a colônia Nosso Lar e, retornando, depois ela fez um desenho, uma espécie de planta baixa da colônia, e deu origem ao livro Cidade no Além. Paulo Neto inclui ainda em seu livro, em seu conjunto de provas a favor da existência das colônias espirituais, as experiências de quase morte, onde há os relatos de muitas pessoas que estavam no limiar da morte e voltaram, e as descrições deles, do que eles viram do lado de lá, são muito semelhantes às narradas por esses autores, nesses livros, nessas obras, enfim. Fica aí, pois, nosso convite para que todos leiam o livro As Colônias Espirituais e a Codificação. É só fazer o download do site, vamos colocar aí novamente o endereço da revista eletrônica O Consolador. Abraço a todos.